Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar! Virando noite em agências de publicidade desde os 14 anos de idade. Vejam bem, isso não é o que a gente recomenda. O grande artista de efeitos visuais, diretor de publicidade, um grande amigo meu e outras coisas mais. Diogo Gameiro compartilhou hoje com a gente a sua visão de mundo, sua visão sobre publicidade, sobre arte, de uma maneira muito sóbria e, por que não, filosófica, não é? Afinal de contas, esse é o Iconicast. Nosso principal foco aqui não é arte, falar sobre filosofia e batata, principalmente batata. Vale cada minuto para todo mundo que busca trabalhar em um contexto de estúdio um dia, então, por favor, escutem! E esse episódio teve uma coisinha muito especial, que foi o primeiro Iconicast que eu, particularmente, gravo cara a cara da história. Então, o Di estava aqui em casa e a gente gravou olhando um para o outro, trocando olhares, trocando impressões, foi uma delícia. A gente compartilhou o mesmo microfone, uma experiência bem legal, apesar de eu não ter ficado muito feliz com a ideia de que eu tinha que tomar banho antes, escovar o dente e vestir roupas apropriadas, mas tudo bem. Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no nosso canal do YouTube, que está dando aquele like, ativando o sininho, também dando aquela avaliação bonita no iTunes, sempre ajuda muito a gente. Muito obrigado, meus amores. A todos também que acompanham a gente por agregadores de podcast e também todos aqueles que deixam seus recadinhos na garrafa. Ficamos muito felizes de receber suas sugestões de quem a gente pode entrevistar no futuro, suas perguntas, seus anseios, seus comentários, seus elogios, suas indignações e tudo mais aí que vocês trazem. Muito obrigado mesmo, meus lindos. Então, sem mais delongas, eu sou o Henrique Lira e este é mais um Iconicast. Essa é a primeira vez que eu gravo um podcast olhando pra alguém. Que sexy. De leve, eu também acho. É bonito, cara. Eu fico feliz pela oportunidade de estar aqui olhando cara a cara. Na verdade, assim, é uma experiência bem diferente, assim, porque assim, a gente tá a 2 centímetros de distância. Sentindo um bafo do outro, né? Talvez um pouco menos. Mas, cara, que experiência boa, cara. E eu queria te trazer aqui faz muito tempo já, você sabe. Né? Que coisa boa. Porque eu estou aqui com o Di, né? Poxa, além dele ser... Eu sempre digo que eu sou muito, muito feliz dos amigos que eu tenho, né? Eles são todos... acontece, assim, deles serem muito incríveis. Acontece. Vou fazer o quê, assim? É uma escolha deles, eu não tenho nada a ver com isso. É bem subjetivo isso, mas eu fico muito feliz e lisonjeado. Ai, Diego. E é engraçado que eu acho que a gente nunca teve a oportunidade de falar mais tecnicamente sobre o que a gente faz, assim, né? A gente já conversa muito, tá? É verdade. A gente tava aqui coçando a barriga do Adó aqui no sofá, mas... Que aliás também é uma oportunidade incrível, obrigado. Até ele começar a morder teu braço incessantemente. Tudo bem, faz parte. Mas você desde muito... Eu quero falar um pouco da sua trajetória, que ela é muito interessante. Eu acho ela muito interessante. Mas você sempre trabalhou muito com efeitos visuais, né? Isso eu sei. Sim, comecei bem cedo, na verdade. Conte. Eu comecei com 14 anos. 14 anos. O que você estava fazendo com 14 anos? Trabalhando. Não, tô brincando. A minha mãe trabalhava numa produtora. Eu voltava da aula às vezes e ficava esperando carona, aquela coisa. Não tinha muitas atividades à tarde, em alguns dias da semana, e morava meio afastado do colégio, e a produtora onde minha mãe trabalhava era do lado do colégio. Então eu ia até a produtora e passava algumas tardes lá. E, na verdade, produtora de filmes. Uma produtora de filmes, perdão. Era uma produtora de filmes, filmes publicitários. Os famosos comerciais de TV. Comerciais de TV, é o nome. Exato. E propaganda. E ela era produtora, eu ia pra lá, ela tinha uma estrutura bem legal e era outro mundo, na verdade, aquela época, né? Eu vou revelar, né, a velhice. Na minha época, não, tô brincando. Era tudo mato. Tudo mato publicidade. Não, na verdade, os equipamentos eram de muito difícil acesso. Uhum. Então, eu comecei a trabalhar, isso era 98. Uhum. No After 3. After Effects 3. Então, o que acontecia? As máquinas eram muito caras, eram muito pesadas, era um Macintosh chamado PowerPC na época. PowerPC? Era aquele que tinha no colorido no fundo... Não, isso é muito antes, cara. Bem antes, né? 98. Uau.
Você vê minha referência de antigo. Você vê como eu sou velho. Não, tô brincando. Aí, o que aconteceu é que eu ficava lá às tardes e tinha essa máquina que tinha acabado de chegar. Com o After, que na época era uma fortuna também, tinham acabado de comprar. E ninguém mexia na máquina, porque ainda não tinha ninguém especializado. Você tinha que ir até os Estados Unidos fazer um curso. E eu não tinha nada pra fazer. Ficava entediado lá, sentei um dia na máquina, ficava vazia, falei, posso mexer nisso aqui? E aí colocaram na minha frente um manual do After Effects. E aí eu comecei a ler o manual e tentar ver o que as coisas faziam, o que acontecia. E comecei a mexer. Aí um dia alguém passou pela sala, me viu mexendo, falou, sabe mexer nisso aí? Cara, tô aprendendo. Aí me passaram a primeira vinheta pra fazer. Assim? Eu tinha 14 anos, Assim, a gente tava precisando de uma assinatura. Já que você leu o manual do After Effects, tá aqui um job pra você. Exatamente. Ué, acabou, você leu o manual do software, você já que você consegue trabalho, assim. Já que você é a única pessoa que conseguiu ligar esse negócio. Maravilhoso, cara. E foi assim, cara. E teve até um problema familiar por causa disso. Porque a publicidade já era publicidade naquela época. Então eu virava mais noite do que ia pra aula. Já nessa época você estava nesse ritmo doido de ficar virando noite? Cara, eu era trabalho? literalmente a única pessoa que sabia mexer no After Effects na produtora. Era um dos poucos, você morava em Curitiba. Na época era um dos poucos da cidade que mexia. E aí eu acabei fazendo todas as assinaturas e vinhetas, esse tipo de coisa, acabavam caindo no meu colo. E aí era isso, os prazos já eram apertados naquela época, já era assim que funcionava. E aí eu fui fazendo, fui ficando, até um dia que a minha mãe chegou e falou, não, chega, para, você não vai mais poder fazer isso. Eu falei, como eu tô trabalhando, tô me divertindo, tô aprendendo. Mas foi assim que começou a minha relação. Então eu comecei a trabalhar cedo, tive um período que eu parei de trabalhar por causa desse pequeno impasse. Que sua mãe falou que você tá pegando muito pesado muito cedo. Assim. Não dá, você tem que ir pra aula, você não pode ficar virando noite. Você matava a aula? Eu não matava a aula porque era meio que uma obrigação, um consenso, assim. Chegou um trabalho... Você trabalhava onde sua mãe trabalhava, então não tem como matar a aula. Exatamente, era aquela coisa, eu olhava pra ela e falava assim, olha, 3 da manhã, tipo, não vai rolar acordar daqui a 2 horas. E era isso, foi assim que eu comecei, cara. Depois eu fui fazer um estágio na Vetor Zero, eu me mudei pra São Paulo, fui fazer um estágio na Vetor Zero. Caramba, isso, hein, que é? O estágio foi em 2000. Que interessante. Em 2000, então, com, sei lá, uns 16 anos... Eu comecei a fazer estágio na Vetor, 16 para 17. Que oportunidade interessante, porque a Vetor é um estúdio muito bacana, é muito grande. Muito legal, cara. Que como a minha mãe trabalhava numa produtora e o meu padrasto era diretor, diretor ainda, eu acabei criando essa relação. E ele falou, tem aqui e tal, o menino tá aprendendo. E todo mundo se assustava com a idade. Justamente por causa da dificuldade de acesso. Não era como hoje. Hoje eu acho isso tem... Essa trajetória tem uma vantagem muito grande e uma desvantagem muito grande. A vantagem, a desvantagem é que era de muito difícil acesso a tudo. Então, se eu não tivesse na Vetor, onde tinha computador, Silicon Graphics, eu não fazia as coisas, entendeu? Eu fazia After Effects, que era bem primário na época, não tinha acesso aos softwares de composição, por exemplo, não tinha acesso aos softwares de 3D, isso não existia, cara. O Silicon Graphics tinha 1,80 de altura. Era uma geladeira, basicamente, o computador. Fazer barulho de geladeira, inclusive. Era muito grande. E então as pessoas não tinham acesso. Existiam versões de softwares para PC que as pessoas usavam. Os Macs já eram bem difundidos no audiovisual. Então existiam versões, mas era tudo muito caro. O Mac era preço de um carro. Tá voltando a ser, mas na época era mesmo. Era preço de um carro. Então, não tinha acesso, não existia essa coisa do eu tenho um After Effects na minha casa. Essa é a desvantagem. Então, poucas pessoas tinham oportunidade e eu tive a sorte de conseguir essa oportunidade. Mas a grande vantagem era que se eu conseguisse um acesso, como eu consegui, você estava do lado das melhores pessoas, dos melhores profissionais. Então, porque para ter esse equipamento você precisava, no mínimo, ter um investimento e um fluxo de caixa razoável, né? Exato. Então, eu como estagiário, eu não tinha o computador para eu acessar o tempo inteiro. Eu ficava do lado de um cara, vendo o cara fazer, e a hora que o cara ia almoçar, eu falava, não, eu vou ficar aqui. E aí ficava... Caramba, você era meio aficionado, assim, cara, por aprender e ir pra frente. Era o jeito de aprender, cara. Você reconhecia, assim, a preciosidade de você estar ali, assim, você sabia que... Você tinha essa informação de que era um dos poucos lugares que tinha esse tipo de
de equipamentos. Eu fazia a menor ideia do que eu tava fazendo. Eu tava lá, eu achava legal, eu era fascinado por isso. E foi o começo da ascensão da Pixar. E estava muito na... Eu tava fissurado. E foi engraçado, porque eu comecei achando que eu queria fazer 3D. Então, era isso. Eu comecei no After, fazendo as vinhetas, sabendo que eu queria uma oportunidade de evoluir. Aí, quando eu entrei na Vetor Zero, a primeira pessoa que eu sentei do lado era um artista incrível, que é o Gus Yamin, que hoje está na ILM. Nossa. É um monstro. No Paris? Não, ele está de Los Angeles. Perdão, de Vancouver. Uhum. E eu tive a oportunidade de sentar do lado dele e aprender com ele, mas aí eu fui vendo que 3D não era muito a minha praia, não era muito... me faltava algum tipo de habilidade, a minha cabeça não conseguia fluir criativamente para as coisas necessárias do 3D na época. Tirando que o 3D era muito mais sofrido que hoje. Cara, era uma escultura mesmo. Eu acho que era muito matemático. Eu acho que, por exemplo, não existia um ZBrush, existia. Não, era pontinho por pontinho. Até mesmo, sei lá, um Maya, um 3D Max, assim. Eles usavam um Maya na época, mas era bem rudimentar. Nem lembro qual versão do Maya era. Mas, convivendo com eles, eu acabei migrando para composição, porque eles faziam 3D, compunham, e foi uma coisa de oportunidade também. Era um trabalho que estava lá, eles estavam ferrados, e tinha alguém que precisava fazer máscara para cobrir um turno. Eu falei, me ensina a fazer isso aí. Aí sentei num Flame e comecei a animar uma máscara que me ensinaram a animar na hora ali. E aí eu comecei a ver o pessoal trabalhando na composição, gostei. E aí fui pra composição, aí comecei a trabalhar. Você era uma jangada numa correnteza indo para onde fosse. Era um período de exploração de todo mundo ainda, assim. Claro que já não era tão primitivo, porque já era começo dos anos 2000 ali, já tinham muitas ferramentas, mas as pessoas ainda estavam entendendo. Era engraçado, a gente teve essa conversa na Vetor na época. Os estagiários estavam começando a fazer coisas que se aproximavam, e estudar coisas que se aproximavam de cinema, de design, de desenho. Porque a geração que estava lá trabalhando já, um era dentista, outro era arquiteto. Sério? Porque não existia esse tipo de conhecimento, esse tipo de treinamento naquela época. Então era um processo de descobrimento de todo mundo. Assim. Uhum. Eu lembro um dos caras do 3D que era super bom, era músico. O cara que me ensinou boa parte do que eu sei sobre composição, ele era engenheiro de som antes de começar a trabalhar com composição de imagem. Então era muito um processo de descobrimento mesmo de todo mundo. E eu tava lá, perdido no meio deles, era jovem. Caramba. Mas o perfil dessa galera que trabalhava com você, um pouco mais velha, eles entravam na área mais tardiamente mesmo? Sim, mais tardiamente, porque a área, eles começaram com a área no Brasil, né? Justo. Então era isso. Eram pessoas que entendiam de algum processo lógico e tecnológico. Uhum. E nada mais cara. É um processo muito artístico e técnico ao mesmo tempo. Acho que por isso que eu me encaixei. Assim. Eu sempre tive em mim uma coisa de querer ser um artista, mas ao mesmo tempo eu era muito nerd e muito técnico nas coisas. Então eu não conseguia separar uma coisa da outra, sabe? Uhum. E aí eu comecei a me achar nos efeitos visuais por causa disso, porque era um lugar onde eu tinha a oportunidade de fazer alguma coisa criativa, tendo a necessidade de ser técnico. Então eu acabava escondendo uma coisa na outra e fazendo as duas ao mesmo tempo. E isso me satisfazia muito. Então dava vontade de fazer, eu gostava de trabalhar. Lógico que chegou uma hora, 6 meses sem tirar um dia de folga, você começa a 6 meses. a meio repensar os seus caminhos. Mas, enquanto eu era bem jovem, eu gostava muito de ficar até tarde, porque era o momento que eu podia sentar na máquina e fazer o que eu quisesse fazer, experimentar o que eu quisesse experimentar, sem a necessidade de um resultado. Porque se eu estava na Vetor e alguém falava para mim, olha só, anima essa máscara para mim, putz, eu tinha que fazer. Tinha uma cobrança, tinha uma expectativa. Tinha uma expectativa, né? Não, com certeza. E sentado lá na madruga, cara, eu fazia o que eu queria. Então, só olhava, perguntava para as pessoas, alguém vai ficar? E aí, se alguém ficasse, eu falava, beleza, vou ficar também. Ai, que demais, cara. E fui aprendendo. Então, tinham esses dois lados. Assim, era muito difícil o acesso e, ao mesmo tempo, era um tempo muito precioso de se gastar observando as pessoas. Então, eu tive muitos mentores no meu caminho.
Então eu acho que o meu caminho foi acelerado por causa disso. Ah, entendi. E eu acho que hoje em dia essa balança inverteu, né? O acesso está muito fácil. Você consegue comprar um computador e fazer rodar um After Effects nele. Né? Ou Um até... notebook, né? Imagina. Exatamente. E você pode estar na sua casa, em qualquer lugar, com o computador no seu colo, operando os mesmos softwares que os profissionais. E eu digo até dos mais evoluídos. Um Maya, 3D Max, Houdini hoje em dia, super forte, Nuke. Tem até possibilidade de você fazer trabalhos de alto nível em software de graça. Você vê hoje o Fusion dentro do DaVinci é uma ferramenta muito papo. Você pode fazer qualquer coisa. Teve uma parte da composição, claro que não foi na versão da Blackmagic, era antes de ser da Blackmagic, mas teve uma parte da composição de Avatar que foi feita no Fusion. Muito menos evoluído do que é hoje o Fusion, que está de graça, liberado para as pessoas. Então, isso tá criando artistas muito poderosos, mas não significa que está criando profissionais tão poderosos, porque acho que falta isso, falta o contato com as pessoas mais experientes para que você entenda a dinâmica e o funcionamento de um ambiente de trabalho, porque é diferente você ser um artista e criar as coisas na sua casa do que você tá dentro de um estúdio no dia a dia, entregando um trabalho num prazo, com um resultado, com uma cobrança, uma pressão. Acho que isso nem é de conhecimento, mas é um trabalho psicológico mesmo. Eu ficar o dia inteiro assistindo essas pessoas e sabendo o tipo de desafio que eles passavam, como eles lidavam com os desafios. Sim. Então eu vi muita gente criativa, não só na parte artística, mas criativa de soluções, de falar, esse é o tempo que eu tenho disponível, esses são os recursos que eu tenho disponível, esse trabalho que eu tenho que fazer. Então eles davam um jeito de fazer. Isso eu acho muito precioso de você observar. Porque se você está fazendo um trabalho pessoal e você levar mais 2 meses para fazer alguma coisa que teve problema, tudo bem. No ambiente de estudo você tem ali mais 2 horas. Não, faz sentido, mas você não tá mentindo. Cara, é super interessante você falar isso, porque hoje a dinâmica de trabalho está mudando muito. Sim. Freelancers sempre existiram, profissionais autônomos, mas hoje é uma coisa muito mais frequente nas áreas, principalmente de produção artística, seja de efeitos visuais, animação, ilustração. Então esse contato que a gente está falando, que é super importante aqui, que você está dizendo com os mentores, ele fica reduzido. Primeiro, que o tempo dessas pessoas está mais escasso também. Sim. Hoje a gente está muito mais isolado, ironicamente, a gente tem as ferramentas, então a gente não precisa sair de casa. Hoje o acesso à informação é muito mais facilitado também, né? Então a gente pode ir no YouTube, a gente tem vários cursos online, que honestamente não são a mesma coisa que você tá presencialmente com um professor. Sim. Pode ser ótimo, um curso online, né? Tanto que o Iconic que faz cursos online, porque a gente acredita que é útil. Não, e muda a vida de muita gente. Claro, mas se você tiver a oportunidade de estar ao vivo com um mentor, com uma mentora, isso eu acho que é muito especial. É muito especial. E eu digo isso para os estúdios também, não só para os profissionais ou para os iniciantes, né? Porque quando eu estava na Vetor, todo departamento tinha um papagaio de pirata, a gente chamava de papagaio de pirata. Papagaio de pirata? Ficava atrás do ombro. Ah, maravilhoso. Só olhando a telinha. Então, todo departamento tinha um papagaio de pirata. Que depois virou um profissional. Desculpa, esse é o melhor termo do mundo, cara. E é bom mesmo. Mas eles viraram profissionais da própria empresa depois, entendeu? Do próprio estúdio. Então tem um valor muito grande de formação e um valor muito grande de passar uma metodologia de trabalho e de passar uma filosofia de trabalho, no final das contas. E isso agregou muito ao mercado. E então todo departamento tinha um menino ali de 18, 19 anos, às vezes até mais jovens como eu era, observando. E aí você vê, hoje em dia, os profissionais são pessoas de 18, 19 anos trabalhando ali. Acho isso lindo, muito legal, mas eu acho que os estúdios poderiam dar um pouco mais de abertura para pessoas aprenderem dentro do ambiente de trabalho. Já vi estúdio que pagava curso para os alunos, vem para cá, a gente dá todas as ferramentas para aprender, e elas aprendiam não com cenas de tutorial.
aprendiam com real life mesmo, cara, com cenas de verdade ali para trabalhar. Então, Nossa. assim, sem a necessidade de entrega, mas com as mesmas condições de trabalho que o profissional vai encontrar. Porque você pega aquelas máscaras de recorte de tutorial, é uma maravilha. Você joga o airdropper ali, pum, tá recortado. Pronto, mágica, é lindo. E aí você chega no trabalho, a luz não é ideal, o movimento não é ideal, e aí você tem muito mais trabalho para recortar uma máscara no dia a dia. E eram essas as cenas que a gente recebia para treinar. Uhum. Eu acho que os estúdios deveriam fazer isso. Eu acho que as pessoas que estão aprendendo também poderiam diferenciar isso. Tá, é muito legal eu aprender e eu já faço um trabalho satisfatório. Agora, eu não posso dizer que eu sou um profissional como um cara que tem 15 anos de experiência, entendeu? Eu quero entrar e estar junto desse cara e não ter o lugar dele para trabalhar. Eu acho que esse balanço é muito necessário para os estúdios. As pessoas novas, com as linguagens novas, com os jeitos novos e com a velocidade nova, junto com a experiência de um cara que sabe tocar um projeto gigantesco e amarrar todas as pontas, não só artisticamente, mas como business mesmo, como um trabalho entregue para um cliente. E muitas vezes em 2 steps, né? Um estúdio para uma agência para um cliente. Uhum. Eu vejo esse cenário onde tem pessoas muito novas ficando muito boas, Sim. o que é lindo, maravilhoso. Mas a gente não pode ignorar a parte humana também que está por trás, né? Porque às vezes é uma pessoa que ela tem uma parte técnica muito boa, mas ela ainda precisa amadurecer enquanto profissional e com ética de trabalho, né? Sim. E até de direcionar toda essa energia, essa bomba que tá vindo, né? Porque, assim, eu sinto que essas pessoas que são muito boas muito cedo, elas são como se fosse um foguete gigante, assim. Que se ela não direcionar pro lado certo, pro ângulo certo, ela vai soltar um míssil muito forte, muito errado. Então acho que tem alguém em volta para ajudar a direcionar esse míssil para uma direção mais interessante, que eu acho legal, né? E tem uma coisa que é muito legal, principalmente no VFX, mas eu imagino que em todas as áreas seja assim. Todo mundo tem uma aptidão, tem alguma coisa que gosta muito, mas essas pessoas são geralmente movidas por desafios. E eu sei porque eu sou também. Às vezes, quando você é muito bom numa coisa... e todo mundo começa a te dizer que você é bom naquilo, você meio que começa a querer fazer outra coisa. Um desafio, deixa eu aprender essa técnica nova, ou deixa eu aprender esse campo novo. Putz, eu sou super bom em textura, mas putz, tô louco para aprender modelagem. Então, pô, você é muito bom em textura, cara, textura aí, sabe? Esse tipo de coisa, eu vejo as pessoas desperdiçando um pouco de potencial, querendo o generalismo ao invés de ser específico em cada área. E eu acho que o ambiente de estúdio te traz isso no meio do seu desenvolvimento. As pessoas conseguirem olhar para os seus talentos com uma lente externa e não só com a sua própria aptidão, falar o que eu quero, qual é o meu desafio. Realmente olhar dentro de um pipeline de um estúdio e falar, cara, você é muito bom nisso, foca nisso aqui, aprende outras coisas, aprende tudo que você quiser, porque tudo que você aprender vai agregar naquilo, mas deixa eu te usar dentro do meu pipeline para isso aqui, e aí você acaba descobrindo um outro potencial, você acaba chegando em outros resultados por estar dentro de um pipeline de estúdio, de um cara que vai modelar muito melhor do que você, de um outro cara que vai compor muito melhor do que você, de um cara que vai iluminar muito melhor do que você, e você vai aprendendo junto com esses caras enquanto você está fazendo, ao invés de você querer aprender tudo isso sozinho. E enquanto contexto de filme e produção, você acha que não é bem-vindo a pessoa ser generalista? Não, sempre é bem-vindo a pessoa ser generalista como conhecimento, tá? Mas na prática, numa produção, você não vai ser generalista, não tem como. Não tem como. E eu vou te dizer até, sendo mais específico ainda, quando os estúdios vão contratar, eles já têm um generalista. Então eles vão contratar alguém para cumprir a função que falta a eles. Que geralmente é específica. Geralmente, não, sempre é específico. Sempre é específico. É sempre específico. Acho que se a gente procurar em qualquer job board de produções, a gente sempre vê os títulos, né, dos trabalhos são muito específicos, né? Mas é isso. E você pega os pré-requisitos e também muito específicos, não é? E tá cada vez mais específico. Uma coisa que não existia quando eu comecei era pessoas especialistas em pelos e cabelos.
Então, hoje em dia, se você entrar em qualquer um desses filmes e olhar nos créditos, você vai ver que teve uma pessoa que só fez pelos e cabelos. E como você acha que essa pessoa, assim, você acha que ela é realizada fazendo pelos e cabelos? Um lado mais filosófico, assim, da coisa. Você acha que ela quis estar ali? Mas, cara, me conta uma coisa. Quantas coisas você já foi na sua vida? Você precisa ser uma coisa a sua vida inteira? Então, se você gosta de fazer, faz, cara. Você não precisa ser taxado por nada a sua vida inteira. Você não precisa ser o cara do pelo e do... Você não precisa ser o cara do pelo e cabelo pra sempre. Uhum. Entendeu? Mas nesse projeto tá tudo bem você ser assim. Ou dentro de um período, assim, porque a diferença é essa. Um estúdio vai lá, vamos fazer Guardiões da Galáxia, certo? Tem um personagem que é basicamente só pelo e cabelo. E é um personagem super importante pra narrativa. Uhum. Então, quando eles forem procurar alguém para aquela posição, para fazer aquele filme, eles não vão procurar um generalista. Porque eles já têm, olha o tamanho desse estúdio, cara. Entendeu? Senão eles têm o Rocket não vai ficar tão legal. O Rocket não vai ficar tão legal, então eles vão procurar alguém para fazer aquilo. Então, ser um especialista é muito importante. Mas, eu conheço vários especialistas que mudaram de cadeira depois. Mas continuaram especialistas. Sim, mas tudo bem, mas viraram especialistas em outra coisa. Ok. Depois de 4 ou 5 coisas que você já trabalhou como especialista, você é um generalista. Você é um generalista especializado. Mas é isso. Porque a realidade de um projeto é que você vai ter 3, 4 generalistas. Enquanto todos os outros vão ser especialistas. E o generalista é um... Eu não tenho ideia do que seria um generalista especificamente, assim. O que eu penso é alguém que está ali para apagar fogo ou para preencher uma lacuna que esteja sendo mais demandosa no momento. Uma pessoa que está disponível para fechar qualquer buraco? Como que funciona? Vai depender muito do estúdio que você esteja trabalhando. Cada estúdio tem um papel completamente diferente, um jeito de trabalhar completamente diferente. Trabalhos menores, o generalista vai realmente ser um generalista e fazer meio que tudo. Vai acumular 3, 4 funções e passar coisas específicas para os especialistas. Um estúdio muito grande, geralmente, tem os leads como generalista, e ele vai passando as funções. Então ele meio que ele faz um pouco de tudo, comandando a equipe de especialistas. Então todo projeto passa pelas mesmas etapas, no final das contas, né? Se o filme não tem pelo e cabelo, não vai ter o especialista do pelo e cabelo, mas ele passa pelas mesmas etapas geralmente o generalista ele se certifica que está todo mundo trabalhando dentro das coisas certas, dentro de cada etapa. E coloca a mão na massa de um pouco de tudo. Mas um cara que está fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo, ele não está fazendo as coisas com a mesma atenção e precisão de que um cara que está fazendo só uma coisa. Sim. Um cara ou uma mina. Inclusive, isso é uma coisa interessante. Assim, cara, estou super feliz por ver o número de mulheres entrando nos efeitos visuais, cara. Isso era uma coisa muito rara. Era raro. Muito rara. E... Não só em efeitos visuais, infelizmente, né? Sim, pois é. Mas eu tô feliz de ver cada vez mais assim. O ambiente era muito hostil para as mulheres. Eu sinto que ambiente de publicidade em geral é extremamente hostil para mulher. Ainda hoje. É hostil pro ser humano, né? Pro ser humano, em primeiro lugar. Concordo 100% com você. Mas pra mulher, assim, acho que é o triplo de difícil. Assim, eu não consigo imaginar. Quando eu trabalhava em agência, eu já vi mulher saindo chorando do trabalho. Isso não deveria existir, sabe? Isso, infelizmente, ainda acontece. Assim. A gente, dentro do mercado, tem se policiado mais, eu acho, com as condições no geral, assim, para todas as pessoas. E eu acho legal que as pessoas estão prestando mais atenção nas oportunidades também, né? Em dar oportunidade para todas as pessoas. Me incomoda um pouco com a maneira como as pessoas fazem isso às vezes. Eu acho que é diferente você querer dar uma oportunidade igual para todas as pessoas, tá? Porque isso é o justo e isso é o certo. É diferente você fazer isso de você querer mostrar para os outros que você está dando oportunidade para todas as pessoas, sim. Entendeu? Isso. Exato. Eu acho que nesse momento eu acho válido, porque o fato é todo mundo precisa ter oportunidade e precisa ter as mesmas condições de trabalho. Sim.
Então, eu acho bom por causa disso, mas eu acho que daqui a pouco a gente vai começar a entrar na discussão de você tem que fazer isso para os outros, não para você, não para ter o benefício, para mostrar que você é uma pessoa bacana e que está dando oportunidade. Exato. E para que a coisa realmente mude, sabe? A mentalidade mude. Mas é isso, cara. Estou feliz em ver mais mulheres no mercado de trabalho, estou feliz em ver as pessoas se preocupando com as condições do mercado de trabalho e não só no dinheiro e no resultado. Porque eu acho que é tudo, cara. A gente ama o que a gente faz, por isso que a gente faz isso. Na verdade, se você for colocar na ponta do lápis a quantidade de horas que a gente trabalha, a quantidade de horas de estudo que a gente passa, e no final das contas você vai ver que o dinheiro não importa, cara. O que importa é realmente a gente faz pelo resultado. E muito mais do que isso, assim, eu faço pelo processo. Eu gosto do processo. Eu gosto do processo técnico e eu gosto do... Perdão, bati na mesa de novo. Eu tô levando broncas com o olhar, cara, é uma coisa muito louca. Eu posso fazer isso pela primeira vez. Mas é isso, eu sou apaixonado pelo processo técnico e sou apaixonado pelo processo criativo. Então, é isso que me motiva a fazer, sabe? É por isso que a Giovana, minha esposa, que falou pra vocês aqui que sabe, a Giovana se preocupa comigo quando eu não tô trabalhando. Olha só. E não quando eu estou trabalhando. Porque é isso, porque quando eu estou trabalhando, eu posso estar cansado, eu posso estar frustrado com algum processo, mas eu estou feliz, cara, porque eu amo o que eu faço. E eu faço por causa disso. E quando eu não estou trabalhando, geralmente eu estou chateado porque eu não vou trabalhar. A gente pode parar aqui se você quiser, não tem problema. Mas, você quer ir trabalhar agora? Não, cara, mas é isso, a gente está trocando informação. Se quiser, a gente desliga aqui, Diogo. A gente está trocando informação e a gente está passando informação. Isso é outra coisa que eu acho que as pessoas, que está mudando, e eu estou feliz por estar mudando. Porque antigamente existia um glamour nas pessoas inalcançáveis, sabe? Inalcançáveis em que sentido? Pessoas que você não... era um diretor super famoso que ninguém consegue atingir, falar, entender. Tá. Entendeu? Existia esse glamour. Eu acho que a gente está indo para um rumo onde o conhecimento tem que ser compartilhado. Então, a gente já conversou sobre isso várias vezes. Sim. Eu admiro muito o que você faz, admiro muito o que você criou. Você criou uma coisa muito bonita, cara, com a Iconic. Eu já te falei isso em diversas oportunidades. Mas, por causa disso, eu acho que o conhecimento tem que ser compartilhado. E para que as pessoas evoluam cada vez mais, e a tecnologia está dando ferramenta para as pessoas, e a gente tem que estar também... por coisas que a gente já viveu, e eu tô aprendendo constantemente com pessoas que são mais experientes do que eu, mas eu estou inserido no mercado de trabalho. A gente tem que dar a oportunidade das pessoas que não estão inseridas no mercado de trabalho a aprender também. Então... E aí, obrigado por isso que você disse. E eu fico pensando, assim, eu concordo com você, a gente tem que dar oportunidades. Agora, em termos práticos, matemáticos até, né? Cada vez mais tem mais gente se interessando em trabalhar, seja com ilustração e animação, que é uma área mais voltada ao que eu faço, né? Ou seja mais efeitos visuais, direção, roteiro, que é o que você mais faz. Então é um contingente de gente. Contingente de gente, tá certo falar isso? Acho que não. Tem muita gente se interessando por isso. Sim. E aí? Bem, o mercado vive o melhor e o pior momento. Brasileiro. Tá. É o pior momento pela crise. A crise financeira atingiu a todos. Ela está muito nítida na publicidade, tem muito menos dinheiro. O orçamento para os filmes diminuiu. Os orçamentos para os filmes diminuíram, os prazos diminuíram por causa disso. A tecnologia mudou, então isso gera um desconforto muito grande. A TV está cada vez menos relevante, enquanto a internet está cada vez mais relevante. Então a mídia muda, é um bolo do desconhecido com menos dinheiro, com muito artista. Essa é a parte boa, é o melhor mercado, o melhor momento do mercado, da história. A gente nunca teve tanto profissional competente no mercado. A gente está num nível técnico muito alto, o que é ótimo, mas gera uma concorrência muito grande. Então, se tem menos dinheiro e mais gente, significa que tem menos gente trabalhando, né? Digo, tendo acesso a esse dinheiro para produzir. Então, é uma equação que a gente ainda não entendeu, na verdade. A gente está
tentando remar nessa maré aí, sem saber muito o que acontece. Mas é isso, tem cada vez mais profissional no mercado, e isso meio que obriga as pessoas a se destacarem, obriga as pessoas a terem uma identidade própria. Eu acho que, na verdade, quem tá se destacando hoje é quem tem um trabalho com identidade, é quem tem algum diferencial, sabe? Uhum. O projeto pessoal está sendo muito importante por causa disso. Então, e eu tenho visto que isso é uma tendência no mundo, não só no Brasil. O que acontece é que o trabalho pessoal chama a atenção do mercado. Fala, puta, olha que legal isso que esse cara fez. E o mercado dá trabalho para esse cara, publicitário, certo? Comercial. O trabalho comercial dele dá aval a ele. Então, assim, esse cara tem esse trabalho pessoal maravilhoso e ele já trabalhou para essa marca, outro trabalho para ele também. E aí, quando essa linguagem está cansada, o cara vai lá e lança outro trabalho autoral. E as pessoas falam, olha esse cara se renovando. E então, vamos dar outro trabalho para ele. Ele já trabalhou para essa marca. Então, acaba sendo um ciclo. Acaba girando a roda. Então, é isso, cara. Vai ter cada vez mais gente no mercado. O mercado está cada vez mais competitivo. Mas a vantagem é que está competitivo de pessoas boas, não só em um volume de trabalho. Porque existiu uma fase em que a competição era só preço. Fazia quem tinha o preço menor. Hoje em dia a competição é quem tem o melhor preço com a melhor qualidade. Ou seja, ficou mais difícil. Tá muito mais difícil. Muito mais difícil. Ou seja, se as pessoas já tinham vontade de se jogar da janela nos anos 2000, elas se jogam da janela e se dão um tiro no processo da queda. Assim. Cara, a vantagem é que vai durar pouco. Porque o mercado não se sustenta assim. A gente já conversou sobre isso Sim. antes, né? Uhum. Quando a gente estava na sauna, eu tomando champanhe. Não, brincadeira, a gente não toma champanhe. Enquanto eu suco. Tá tudo bem? Foi mal. Sobre isso, assim, que tá chegando num nível... A publicidade você tá com muito mais contato que eu. Já faz um tempo que eu não tenho contato com isso. Que tá chegando num nível que tá insustentável e alguma coisa vai explodir. Vai, e eu acho que é justamente essa mudança de mídia que vai fazer isso. A ascensão da internet que vai fazer com que tudo mude, cara. Da grande rede? Cara, eu vou falar uma verdade pra você aqui, dolorosa, tá? Eu tenho conversado muito sobre isso com as pessoas na produtora onde eu trabalho e com algumas outras pessoas do mercado publicitário, que a gente tem que encarar que, na verdade, o que a gente faz hoje ninguém quer ver. As pessoas não querem ver publicidade, cara. Porque publicidade basicamente interrompe elas da agenda delas, Exato. que é ver o que elas estão vendo. Se as pessoas quisessem ver publicidade, não tinha um botão de skip no YouTube. Justo. Essa é a grande realidade. Então a gente precisa inventar um jeito de comunicar com as marcas, fazendo com que as pessoas queiram aquele conteúdo. A gente estava conversando hoje sobre o comercial do Caverna do Dragão, da Renault. Da Renault, sim. Entendeu? A hora que eu contei pra Giovana que fizeram um comercial da Caverna do Dragão, ela falou, quero ver agora. Entendeu? Eu falei, é um ponto positivo. Uhum. Entendeu? Eu ainda acho que deveria ser um longo e não um comercial, mas tudo bem. Se fosse um longo certo. Mas trouxe atenção. Acho que a gente precisa achar um jeito de fazer com que as pessoas queiram dar a sua atenção, o seu tempo para aquela marca, por aquele período. E não, olha só, eu vou interromper tudo que você está fazendo para te dar essa mensagem que você não quer, num formato que você não está acostumado. Sim. Porque a geração para quem a gente está deixando o mundo não vê relevância na televisão. Nem um pouco. Assim, eu já vi várias vezes empreendedores falando sobre isso, né? Tava escutando o Gary Vee, ele é bem interessante, cara. E ele falou, cara, é batata, assim, vamos supor que você tá assistindo TV. Uhum. Entra nos comerciais, a primeira coisa que a maioria das pessoas fazem é tirar o celular. Sim. E ficar olhando o celular. Exato. Porque não vai ficar vendo comercial da TV. Exato. E ele também disse uma coisa muito legal sobre, acho que ele, não sei se era Subaru ou Hyundai, ele falou, cara, eu nunca vou comprar um carro da Subaru. Eu nunca vou comprar. Porque durante não sei quantos meses eu abri um aplicativo e aparecia um pop-up com a propaganda da Subaru. Então, assim, ele estava... Aqui a gente pode chamar de marketing de interrupção, talvez. Que é basicamente quando você está querendo fazer alguma coisa, por exemplo, quero assistir um vídeo, quero ver uma página, e aí aparece um pop-up, assim, das bisnaguinhas Birubiru.
Cara, você vai odiar as bisnaguinhas birubiru pro resto da sua vida. vida. Então é meio que um tiro pela culatra, às vezes, né? É. Eu acho que a publicidade está se tornando algo cada vez mais sensível, né? Sim, Por isso que eu acho que o inbound marketing tá tão em voga, pelo menos na internet, que é o marketing de conteúdo, exato. né? Que as pessoas... Que eu acho Olha, uma empresa que faz isso muito bem, muito bem. Eu tive a alegria de conhecer o Guilherme, que é o dono do Papo de Homem. Uhum. A publicidade que eles fazem, ou eles têm os mecenas deles, é muito interessante. E eles só pegam marcas que têm a ver com o que eles estão fazendo, Uhum. né? Então, por exemplo, se eles vão pegar uma marca de desodorante masculino. Ah, vamos ver quem que é essa... Vamos estudar o histórico dessa empresa, vamos ver se eles já não fizeram muita merda. Uhum. Vamos ver se eles têm ética, vamos ver se eles já não têm trabalho escravo, se eles não testem animal. Tipo, eles fazem uma varredura. Tipo, ok, vamos trabalhar com eles. Eles fazem um artigo imenso sobre estética masculina, seja lá o que for. E acontece dos mecenas serem a empresa, entendeu? Uhum. Então, é um conteúdo relevante patrocinado pela empresa. Justo. E é isso. E é um assunto que vai entrar naturalmente dentro do seu consumo de conteúdo. Então você está vendo aquilo porque é um canal super legal. E aí você vai se interessar por aquele conteúdo. E de repente aquele conteúdo foi patrocinado por uma marca e é relevante para aquela marca e para aquele consumidor. Todo mundo ganha. Uhum. Entendeu? Diferente, eu tava conversando com o filho de um amigo. Tava enchendo o saco dele e perguntei para ele se ele sabia para que servia. Quantos anos ele tinha? O filho? Ele tinha 8 anos. 8 anos. E perguntei se ele sabia para que servia o comercial na TV. Ele, pra ir no banheiro? Pra ir no banheiro. Maravilhoso, é isso? É isso. Porque é uma criança que vive no Netflix. Netflix não tem comercial, né? Não tem comercial. Então, por ponto lógico, se vai interromper a programação, só pode entrar no banheiro. Não tem por que interromper. E eu acho que eu concordo com ele, cara. Não tem como não concordar. Então, é por isso que eu acho que essa crise está aí, ela está difícil para todo mundo, mas ela vai ter que passar logo. E quem vai ter espaço vão ser os artistas. Porque quem entregar para uma marca algum formato que o consumidor queira assistir e que vai servir para a marca, vai ter espaço. Então, é isso. A conversa vai ter que ser mais artística e menos comercial daqui para frente. Ou mais entretenimento, vamos dizer assim. E menos comercial. Ela vai ter que servir para o consumidor e não para a marca. Eu acho que relevância é a palavra, assim, né? Sim, é isso. É isso, tem que ser mais relevante. Mais relevante para todo mundo. É isso, eu acho isso muito bonito, cara, porque tá dentro da minha filosofia, né? Você fazer alguma coisa pro outro e não para você. É interessante porque você já dirigiu comerciais para muitas marcas gigantes. Para marca de chinelo de borracha, café, carros, né? Sim. Para muita coisa mesmo. Sim. E você sempre tenta fazer o que você pode dentro das limitações ali, né? Eu sempre tento contar uma história. Uhum. Não importa o que seja, porque eu acho que se, por mais que seja 30 segundos, 60 segundos, ou mais, já fiz maior, eu acho que a chance da pessoa se envolver com uma história é maior do que a chance da pessoa se envolver com uma estética. Eu acho que a estética chama atenção. A gente está num momento muito estético. Sim. No Brasil. E as coisas estão bonitas. Você bate o olho nos anúncios. Como você, por exemplo. Você tá lindo. Oh, muito obrigado. Você tá na sua melhor forma. Eu vou até tirar o óculos. Ai. Então, eu acho isso. Eu acho que a estética chama atenção. Mas é a história que envolve as pessoas. Então, Sempre. Sempre. O que não falta é um filme muito bem executado com um roteiro pobre. Exato. Né? E no final das contas, se você tem um roteiro bom, não importa como ele está executado, cara. É louco isso, Você né? se envolve. É muito louco isso. Porque somos animais dependentes do storytelling, cara. Desde os primórdios, o ser humano vive pelo storytelling. A gente passa informação com storytelling. A gente passa ensinamento com storytelling. Entendeu? Então é isso. Eu acho que se você tem uma narrativa dentro do seu comercial, a chance de você envolver quem está assistindo, mesmo que por breves segundos, é muito maior do que a chance de você só colocar alguma coisa estética. A estética cansa. Você vê um, você vê o outro, você vê, beleza, aqui que é legal, me mostra uma foto, não quero gastar um minuto com isso. Entendeu? E aí, se você tem uma história envolvendo isso, você pode comunicar valor e comunicar alguma coisa de verdade.
Eu só acho que isso tem que ser expandido. Eu acho que o storytelling tem que ser expandido para deixar alguma coisa para a pessoa. E que a mensagem não seja compre isso aqui que eu estou te vendendo, mas que seja alguma coisa que a pessoa, no final das contas, vai sorrir, vai aprender, vai rir, vai se entreter, qualquer coisa que seja, naquele período. E que esse momento seja patrocinado por uma marca, tudo bem. Tudo bem. Desde que seja um momento para o telespectador e não um serviço para quem está vendendo. Yep. Eu acho que é interessante como as coisas estão evoluindo, e esse momento que a gente está vendo é muito curioso, porque a disputa de hoje é por atenção, nada mais. Hoje a gente disputa a atenção das pessoas. Quem tiver sua atenção ganhou. Sim. Por que vale a pena investir em ads no Facebook e não vale a pena investir em ads no myredesocial.com.br? Porque ninguém tá no myredesocial.com.br. E eu espero que não exista, senão eu estaria ofendendo bastante gente. Por favor. Né? Então a gente está com essa desculpa para atenção. Onde a atenção das pessoas está? É ali que as pessoas vão ganhar dinheiro, né? É verdade. Por isso que tantos artistas têm Instagram. Se o Instagram não fosse relevante, se não tivesse usuários utilizando o Instagram, eles não estariam no Instagram. Sim, é verdade. E é legal como muda de cadeira, né? A atenção já teve, desde a recente história da internet, a atenção já teve em diversas plataformas. E continua mudando. A gente está vivendo uma mudança hoje de atenção. E o que é bom, eu acho que as pessoas deveriam aproveitar mais essa mudança. E eu fico muito feliz por a bola da vez ser o YouTube. Você sente que é mais democrático? Não, porque quem manda no YouTube é a informação, cara. Quem manda no YouTube é o conteúdo que você está passando. Não importa quem você é, qual o seu passado, se você faz algo de qualidade, isso grita mais forte do que qualquer outra coisa. Exato. E a qualidade ainda é subjetiva, porque se você for ver os canais que fazem sucesso de verdade, a qualidade é bem questionável. Estética. Não, técnica. Técnica. Mas o conteúdo... É isso que eu quis dizer. Um conteúdo que seja relevante, cativo, original, né? De novo, a gente chega na relevância, porque as pessoas querem consumir aquele conteúdo que está ali. De certa maneira, acho que a autenticidade tem um papel grande aí, que a gente está falando de ser mais autoral, de ter o seu diferencial, etc. Porque não adianta você ter outro Whindersson Nunes, cara. Não tem como, porque só o Whindersson existe. Exato. Então, por isso que eu falo tanto para os artistas que estão perto de mim. A gente, como artista, tem que ter uma identidade, a nossa identidade. E eu não estou falando para você buscar uma coisa que ninguém fez porque você tem que ser diferente. É só você parar e olhar para dentro. Que legal você falar isso. Se você olhar para dentro com atenção, você vai descobrir o que é você, entendeu? Se você fizer as coisas por paixão, se você fizer o teu trabalho por paixão, você vai descobrir qual é a tua linguagem, qual é o seu traço, qual é o que seja. Eu falo por compositores, até voltando pro VFX um pouco, o trabalho do compositor é fazer com que ninguém veja o seu trabalho. Maravilhoso. Mas é verdade. É isso. E mesmo assim você pode ser único no seu trabalho como artista, no seu método de trabalho, na sua eficiência, nas ferramentas que você usa, entendeu? E pode ser que quem esteja assistindo fale assim, olha só, aquele efeito que eu não vi foi feito por tal pessoa. Isso não vai acontecer, mas quem estiver trabalhando com você vai saber, e eles vão te dar trabalho pelo jeito com que você faz aquilo. Sim. E pela eficiência que você faz. Claro. Então não adianta você ser um compositor super bom e ninguém vê os efeitos que você aplica ali, mas você levar 18 horas para fazer um negócio que uma pessoa faz em 2, entendeu? Ou que você use ferramentas e recursos que vão drenar toda a verba do estúdio para fazer isso, entendeu? Então tem isso. Acho que cada um tem a sua maneira de trabalhar, não tem o jeito certo e o jeito errado, desde que você consiga cumprir um budget e um prazo, e você como artista, como ilustrador, como designer, como diretor, como o que quer que seja no meio artístico, pintor, você tendo a identidade da sua própria linguagem, da sua própria verdade, você consegue mostrar para as pessoas que o seu valor está atrelado à sua arte, não o seu valor não está atrelado a um tempo ou a um custo material. Então eu acho muito importante desenvolver isso por todos os sentidos, pelo futuro da comunicação e pelo seu prazer, porque no final das contas, cara, se a tua motivação for dinheiro, você está no meio errado. Então, eu tenho conversado muito sobre os artistas com isso. Acho que a motivação tem que ser o que você tem dentro de você para colocar. O que, ironicamente, pode te levar para o dinheiro, muitas vezes. Geralmente leva, assim. Mas eu vou te falar, cara, que hoje em dia
dá muito menos dinheiro do que já deu no passado. Publicidade, né? Uhum. Acho que no geral, assim, o cinema também. Uhum. É que a gente tá vivendo um momento bom no Brasil pra isso, né? Cara, eu vou te falar que no mundo tá dando menos dinheiro, cara, porque o cinema, na verdade, virou Marvel e o resto. Marvel e o resto. Mas que agora é Disney e o resto. Né? E então, se você conseguir emplacar aí um filme... E a DC tá voltando a subir, assim, mas se você encaixar aí um filme Disney, você provavelmente vai ganhar dinheiro. Se você quiser fazer pelo cinema mesmo, pela história que você vai comunicar, pela maneira com que você vai envolver as pessoas nessa história, você não vai fazer pensando no dinheiro, cara. Você vai fazer pensando no roteiro, pensando nas pessoas que estão assistindo, e pensando em você mesmo, pensando no que tem dentro, assim. Eu acho que isso faz muita diferença para um diretor também. Eu acho que os filmes que te envolvem são os filmes que o diretor está contando para ele mesmo através de uma audiência. Os filmes que o diretor está contando para ele mesmo, e só para ele mesmo, ou só para as pessoas do mercado, geralmente são filmes que as pessoas não se interessam. Mas aqueles filmes que o diretor está passando para ele, contando para ele mesmo aquela história através de uma audiência, geralmente são os filmes que conectam com as pessoas, porque são os filmes que têm amor, têm paixão e têm verdade na história. Verdade, olha só, isso é muito forte, essa questão. A gente sempre bate nessa tecla que a gente estava falando do estilo pessoal, e é uma dúvida muito frequente também, quando a gente conversa, né? Muita gente questiona isso, como eu acho meu estilo e tal. Eu acho que o que você falou é muito relevante, né? Essa questão do amor, de viver a sua verdade, não é? Uhum. Mas eu só queria frisar uma parte importante, porque isso pode gerar muita ansiedade para as pessoas. Claro. Que esse processo leva muito tempo. E eu acho que conforme você evolui tecnicamente, você tem mais condições de encontrar algo que faz mais sentido para você mesmo. Claro. O meu medo, sabe qual é? De alguém que não tem experiência nenhuma, como seja lá o quê, e direto nessa problemática do eu quero um estilo. Só que o cara nem sabe executar algo, ou a pessoa não sabe nem executar algo simples, né? Então, assim, do meu ponto de vista que eu tenho observado, né, ao meu redor e até com as pessoas, com os artistas que eu convivo e tal, né? Quando a gente vai em coquetéis à noite maravilhosos com Xandão. Na sauna. Na sauna exclusiva. Com suco, com champanhe. É que isso leva tempo. E é um processo de descobrimento, desconstrução dessa descoberta e construção de novo, né? Sim. O Marquinho, por exemplo, que era co-apresentador do Unicast, que ele faleceu. Não, brincadeira, gente. Ele teve esse processo, sabe? Sim. De fazer coisas, estava produzindo arte, mas ele estava indo por um caminho, até por demanda de trabalho, muito gore, muito bizarro, sabe? Fazer coisa com sangue, violenta, assim. E ele não gostava daquilo, não era ele. E aos poucos ele foi pivotando, né? Ele foi mudando, foi fazendo outro tipo de coisa. E é possível que no futuro ele faça outras coisas diferentes também, Sim. né? Mas, cara, Como a gente vai mudando com o tempo, sabe? Esse processo é interessante. Não, é muito interessante e é essencial, na verdade. Como eu disse um pouco atrás, eu faço pelo processo. Cara, acabei de falar pra vocês aqui que eu comecei em 98, cara. Assim, em 2019. 98 o Brasil foi tricampeão, não tetra. Faz as contas aí, cara. Quanto tempo faz que eu tô fazendo isso? Deixa isso pra lá. Não, mas é que eu não sei te dizer qual é o meu estilo. Olha que louco. Entendeu? Então, é isso. Tô há mais de 20 anos no mercado e eu não sei te dizer qual é o meu estilo. Porque o processo é mais importante do que o resultado final. O que eu passei em todos esses anos, o que eu aprendi, as coisas diferentes que eu já fiz, que eu já fui, que eu já quis, eu quis 3D, eu quis composição, hoje eu sou diretor. Entendeu? Eu já passei por tudo isso. E na direção, eu comecei fazendo um estilo, agora eu tô me descobrindo dentro de outro estilo. Eu acho que é diferente você ter o seu estilo próprio e você se taxar de alguma coisa. Legal. Entendeu? Você não precisa começar agora e as pessoas olharem e reconhecerem. Ah, olha só, isso aqui só pode ter sido do Henrique. Não é isso. Eu acho que isso você desenvolve com o tempo. E eu acho que isso também não é o teu objetivo, porque você vai cansar disso. A hora que as pessoas olharem pra isso e falarem, você fala assim, pô, mas eu sou só isso, sabe? É tão simples assim, faço um traço aqui, as pessoas sabem que sou eu e eu não tenho mais nada pra contribuir. Entendeu? E outra coisa interessante que pode acontecer é você começar a se fixar nessa identidade e ter medo de ser outra coisa. Exato. Imagina hoje se o Homero Brito chega aqui e fala, não, agora eu quero fazer retrato realista.
Imagina, o Homero Brito fazendo isso. Pô, mas cara, mas que bom, tomara que ele Não, eu acho ótimo, mas imagina o que ia acontecer com a cabeça dele. É claro. Porque ele já se envolveu tanto com a narrativa visual dele. Mas aí o que acontece é o seguinte, a arte que você faz é uma coisa, a pessoa que você é outra coisa. Então, você não pode dizer que o Homero Brito é aquela arte. Não, não é. Aquela é a arte que o Homero Brito faz, ou que ele fez naquele momento. Agora, o que ele faz é outra coisa. Sim, a gente tem exemplos disso pela história. Levitt, Picasso, a gente pode ir embora. Mas eu tô pensando no processo interno do artista. Não tô pensando no que deveria ser o correto, mas assim, eu imagino a crise existencial que dá pra alguém que tá tão fixado numa identidade específica e uma maneira específica de fazer as coisas. Pois é, mas é justamente isso que eu tô falando. Eu acho que a pessoa não tem que se fixar na arte ser ou representar o seu ser por completo. Sim. Se você fez aquilo naquele momento e achou aquele estilo, isso é maravilhoso, isso é fantástico. Isso é lindo. Mas você tem que ter toda a liberdade para saber que você é muito mais do que aquilo e que você pode tomar outros caminhos. E que nesse processo, a hora que você fala, cara, não é isso, você não tem que ficar triste e frustrado porque você acha que você tem que ser representado por aquele traço ou por aquele processo. Você tem que falar, cara, que bom que eu achei um outro caminho para seguir. Sim. E aí eu vou ter que passar por esse processo de novo. E o mais gostoso é o processo. É verdade. Eu acho isso lindo. Eu não consigo parar de pensar num filme de terror com o Danny DeVito e o Adam Sandler agora. Mas, cara, olha só. Quem passou por isso... O Jim Carrey. O Jim Carrey. Jim Carrey passou muito por isso. E foi uma carreira maravilhosa que ele passou. Porque ele construiu um personagem que ele não aguentava mais fazer. Meio esquizofrênica também, né? Sim, mas aí, a hora que ele vai fazer... Olha o que ele fez no Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Sim. Uma atuação fantástica. Uhum. Entendeu? Cheio de verdade. E você não consegue olhar para aquela pessoa e entender o Jim Carrey ali. Ele achou outro processo. Isso é lindo. E aí, hoje em dia, o que acontece? Ele é menos Jim Carrey porque ele fez porque ele seguiu essa linha mais pra frente. Ele é muito mais. Aí você olha e fala, cara, olha o tamanho do artista que é o Jim Carrey. Porque ele é o Ace Ventura e ele é esse cara que ele tá fazendo no Bilheteiro de uma Mente Sem Lembrança. Entendeu? Eu acho que aumenta o escopo. E se não der certo, tudo bem, vai pro outro, entendeu? Ou segue outro caminho, ou volta para aquele, ou evolui aquele, porque às vezes o que acontece é que você aprende. O que aconteceu comigo foi que eu vim dos efeitos especiais. Então eu fiz efeitos visuais a minha vida inteira. E agora, e depois que eu comecei a dirigir, eu continuei seguindo pela linha dos efeitos visuais e dirigindo coisas com muito efeito. Hoje em dia eu tô fazendo coisas que não tem efeito nenhum. Porque eu me achei na narrativa, eu me achei no storytelling, eu me achei na construção de personagem, me achei nisso. Uhum. E fiquei muito feliz por ter me achado nisso. E o dia que eu precisar juntar isso com os efeitos especiais, talvez seja uma coisa muito mais poderosa do que a linha que eu tô seguindo hoje. Mas calma, não. Entendeu? Agora eu tô focado aqui, em como é que conta a história. Tô focado nisso. Tô focado em aprimorar as minhas ferramentas para contar a história, ferramentas como diretor. Uhum. E não vou deixar as de efeito visual para trás. Eu vou continuar me atualizando e entendendo. E a hora que eu achar que já foi esse tempo do storytelling linear, eu vou misturar isso com um efeito. Tenho projetos para isso no futuro. Mas toda vez que eu olho para eles, eu falo, cara, ainda não é isso. E tudo bem, acho que eu não vou ser menos Diogo ou mais Diogo que tá fazendo uma linha ou outra. Eu acho que a gente tem que ter calma só. Pé no chão, né? Porque assim, ao mesmo tempo que é muito importante a gente fazer o que a gente ama, viver a nossa verdade, a gente tem que olhar para a realidade, né? A realidade nem sempre é tão simples quanto a gente gostaria que fosse, né? Infelizmente. Mas eu acho que dá pra gente viver a nossa verdade, acho que sendo fiel ao que a gente quer ser, mas entendendo o preço que a gente precisa pagar nesse processo de se tornar aquilo que a gente quer, né? Vai doer. Bastante, né, Di? Vai doer muito. Invariavelmente. Uhum. Conheço pessoas que não passaram por processos dolorosos. A carreira de todos eles foi... Tem jeito, cara. A gente tem que passar. E, sei lá, vai doer, vai ser difícil, mas a gente tem que ver a beleza nessa parte do processo, cara.
Isso também é o processo. Isso também é o processo. Acho que o processo não é só você sentar na frente da tua ferramenta, seja um computador, seja um quadro, e desenhar, pintar, fazer efeito. Acho que o processo é quando você levanta da cadeira também, né? Não, cara, me perguntaram uma vez como é que eu lidava com bloqueios criativos. Eu falei, mas meu amigo, bloqueio criativo é meu estado perpétuo. O que eu tenho são buracos de criatividade no meu bloqueio criativo. Maravilhoso! Eu tô sempre com bloqueio criativo. E aí, de repente, tem lapsos de criatividade no meio disso. Então, tem que ter paciência mesmo. Não é fácil, né, Gi? Não é fácil. Mas é bom, porque a gente começa a olhar para as coisas com mais sinceridade também, né? A gente olha para as coisas com mais sinceridade, a gente só não olha pra gente com mais sinceridade. E é isso que a gente precisa fazer. Olhar pra gente com mais sinceridade. Às vezes é mais difícil, né? É. Tem uma metáfora muito boa, eu não sei se é do Jung, mas que é basicamente que todos nós temos uma sombra, né? O Jung tem esse conceito da sombra, né? Que é um... Eu não tenho autoridade para falar sobre isso. Vou falar de maneira bem superficial. Agora imagina que é o seguinte, imagina que a gente tá com uma lanterna num quarto escuro e a gente acende essa lanterna. A gente nunca vai estar iluminando o quarto inteiro, a gente sempre vai projetar uma sombra atrás da gente, né? Se a gente não ficar movendo a lâmpada pelos outros pedaços do quarto, a gente nunca vai se entender, né? Que legal isso, hein? É verdade. Sempre que a gente projeta a luz para um lado, projeta uma sombra atrás. É verdade. E a gente tem que olhar para isso também, né? Sem medo, né? E eu acho que essa é a parte difícil. Essa é a parte difícil. É muito piegas, é muito estranho, muito... até clichê falar que nós somos os nossos maiores inimigos. Mas é verdade. Porque só a gente pode escolher com que lente a gente vai olhar o mundo. Só a gente vai escolher. É difícil, cara. Essa é a parte que eu mais tenho dificuldade, na verdade. Acho que minha maior fragilidade é essa. Lidar comigo mesmo no sentido de que eu sou a pessoa que mais me bloqueia. Porque eu sei quais são os desafios, eu sei quais são as minhas obrigações. Então eu sempre tento colocar uma obrigação na frente de um desafio. Então, você tem alguma coisa que eu preciso fazer que vai ser difícil. Só que, putz, eu também tinha que fazer aquele outro negócio, sabe? Putz, eu também tenho que pagar as contas, eu também tenho que levar o gato no veterinário. A vida atropela, né? A vida atropela. Então, às vezes no trabalho mesmo, tem muitos processos que um diretor tem que passar para entregar o filme, todos eles são importantes. A parte criativa é sempre a mais dolorosa. Então, eu sempre tento fazer todas as coisas burocráticas antes. E não... Pra dar espaço para você criar. Claro que não. Pra me enganar de que eu tô fazendo alguma coisa útil e não enfrentar a parte que eu... É isso. Então, a procrastinação é parte essencial do trabalho. A procrastinação é você fugindo de você mesmo. Mas é parte essencial do trabalho, porque você tem que saber que você vai procrastinar e em algum momento você tem que saber que você vai enfrentar. Você não vai conviver sem um e nem sem outro. Você vai ter que enfrentar. Uma hora você vai ter que falar, cara, chega. Eu acho triste que as pessoas deixam que o prazo diga isso. Porque aí você faz o seu trabalho atropelado. Mas o que eu faço geralmente eu vou procrastinando, eu sei que vou procrastinando, aí chega uma hora que eu falo, cara, chega, vai, só vai, nem pensa. Ah, não, mas é porque eu não tô no meu melhor momento, ah, não, porque eu tô cansado, ah, não, porque são 8 da noite. Eu falo, cara, tem uma hora que estrala e eu falo, vai, né? faz. Então, na verdade, o meu maior limitador sou eu mesmo. Eu tenho plena consciência disso, mas tem uma dificuldade tremenda de vencer isso. É difícil mesmo, né? Muito difícil. É difícil, cara, mas eu acho que é meio utópico a gente olhar para outro artista e achar que ninguém passa por isso. Porque, na verdade, se você for perguntar, todos passam. Claro. Todos passam. A única pessoa que eu ouvi dizer que não passa é o Ridley Scott, mas aí também ele é o... é isso, tem que fazer. Chega uma hora que a experiência acho que acaba te guiando por isso, assim, por alguns desses conflitos. Mas aí eu não sei se a pessoa não protocola essa parte, sabe? Eu não sei se a experiência tira o fator do medo de se enfrentar ou torna isso uma parte do processo na dinâmica de falar, não, o que eu vou fazer então? Vou ter que ligar para outra pessoa, vou ter que escolher tal coisa, vou ter que falar com não sei quem, vou ter que me enfrentar, vou ter que... sabe? Mas a gente realmente procrastina para coisas que geram algum tipo de resistência. Ou a gente não tem muita familiaridade com o processo, ou a gente não gosta dele de verdade. Porque dificilmente a gente procrastina para comer uma barra de chocolate, por exemplo. Pois é. Né? Não, Tá muito envolvido com a maneira que a gente se relaciona com aquela atividade, né? E realmente, Di, assim, uma coisa que faz
parte do processo. E quanto antes a gente aceita isso, acho que dói menos, né? E se entender nesse sentido também. Eu tava ouvindo um podcast com o Aronofsky e ele tava falando que, cara, o que ele faz é, toda vez que ele precisa escrever um filme, ele fica procrastinando um tempão e aí ele se isola. Ele vai para um lugar longe dos filhos, que ele não consiga ter acesso, que ele não consiga ligar para os filhos. Porque aí ele tem saudade dos filhos e quer voltar logo para casa. Esse é o prazo dele. Então, o prazo dele é quando bateu a saudade. Que Então, demais. geralmente, ele escreve o filme tipo, em uma semana. Porque ele tá morrendo de incrível. saudade. Só que, pra ele escrever o filme em uma semana, ele passou um ano inteiro desenvolvendo uma ideia. E Não é do nada. amadurecendo aquela ideia. Então, as duas coisas são importantes. Você dá tempo para você mesmo, para deixar uma ideia madura. E você colocar um limite em você, seja lá qual for. No caso dele, a saudade é o limite. Claro. Cada pessoa acho que lida de uma forma, não dá pra... Talvez se eu me isolar, eu não vá conseguir fazer, vai ficar desesperado e não vá conseguir criar nada. Descobrir uma maneira que funciona pra ele. Tem que ele descobriu uma maneira que funciona pra ele. Eu, na verdade, o isolamento está funcionando pra mim. Assim. Eu, às vezes, a hora que eu acho que eu preciso mesmo me concentrar e tirar alguma coisa, eu vou para um lugar que eu saiba que eu vou estar em silêncio. Sim. E vou fazer aquilo. Mas se eu fizer isso todo dia, isso vai virar rotina pra falou mim. Então é isso. Eu acho que tem que achar o seu processo. E ele vai ser único e pessoal, porque cada pessoa é uma pessoa. Não tem certo e não tem errado. É uma coisa que eu demorei pra entender, sabia? Essa questão de que cada um tem um processo diferente. Assim, a gente pode assistir 1000 vídeos sobre 10 passos de como fazer alguma coisa. Se for algo técnico, ok. Você realmente vai aprender algo técnico. Mas assim, como ter sucesso ou como você ficar bom em alguma coisa, não tem como responder isso. Não tem como responder isso. Porque é um processo... Existem coisas que são comuns a todos. Né? Como utilizar uma ferramenta, técnica, etc. Você vai utilizar os mesmos processos, geralmente. Mas tem coisas que é um processo muito pessoal, cara. E eu tô fazendo um experimento, que é uma prática diária, e é bem difícil. Eu acho que talvez a gente já tenha conversado sobre isso. Eu estava lendo num livro de um mestre tibetano incrível, budista. Que ele, perguntaram para ele, né, um discípulo perguntou, como que a gente quebra a armadura para conseguir fazer as coisas? Como se tivesse uma armadura resistindo. E ele responde que o como é a primeira barreira. Porque você está perguntando como. Sim. Por que você não está fazendo? É verdade. Pô, tem um bom ponto aí. E se você pensa, eu duvido que com 14 anos você olhou para aquele manual, mas como? Assim, mas por que será que eu consigo? Você simplesmente eu sinto que a gente tem impulso para fazer as coisas e a gente nem cogita muitas vezes se aquilo vai dar certo ou não. Geralmente quando a gente é mais novo, criança, né? Você não cogitou se você sabia se ia conseguir andar ou não. Como que eu ando? Você não se perguntou, você tentou andar e você foi. Caiu e levantou e etc. E olhando retrospectivamente na minha vida foi isso também. As habilidades assim que eu consegui desenvolver foi porque eu nunca me perguntei como. É verdade. Entende? Você Sim. sente isso na tua trajetória? Totalmente não, eu tô pensando nisso agora, mas sim. É legal pensar por essa ótica, né? E é louco como as coisas mudam também, porque eu tava super afim de aprender cinema 4D. Aham. Só porque Sim. tava afim. Ok. Aí... Não, tem um problema de tempo, obviamente, porque a vida, né? Quando você tem 14 anos, você tem muito mais tempo Um disponível. pouquinho. Mas, cara, bem cogito ler o manual. Ainda bem. Hoje eu acho que não precisa, né? Mas é isso, eu acho que eu fiz aquilo com 14 anos meio intuitivamente, assim. Intuição, né? É isso. E não parei pra me perguntar como. Hoje em dia eu acho que eu me pergunto por quê, ao invés de como. Por que eu vou fazer isso? Mas isso Dá pra endoidar também com isso aí. não, tá me travando muito. Assim. Opa. Quero aprender cinema 4D. Um dia eu coloquei isso na cabeça. Por quê? Não sei te pronto. responder. Parou, criou barreira. A pergunta já é a barreira, né? Já é a barreira, exato. Tem uma história que eu sempre conto, o pessoal já tá puto pra eu contar. Vou contar mesmo assim. Me conta. Porque eu nem sei se é verdade, mas ela é legal, então... que sei lá, Mozart estava no leito de morte dele, assim, e um menino de 15 anos mandou uma carta pra ele, né? Perguntando, Mozart, eu queria compor um concerto. Como que eu componho um concerto? O Mozart respondeu, né? Se você está se perguntando, assim, eu compus o meu primeiro concerto com 9 anos,
Aqui, um tapa na cara da sociedade. E eu não perguntei pra ninguém como fazer. Então se você já tá se perguntando, você não devia fazer mesmo. Caramba. Né? Né? Que desagradável, né? Mas, de certa maneira, faz sentido. Por mais que possa parecer bem amargo, assim, falar isso, né? Da mesma maneira que eu já vi o Azaghal do Jovem Nerd. Perguntaram pra ele, assim, como que eu devo abrir uma empresa? Aí o Azaghal falou, cara, não abra. Não abra. Não abra. É assim que você faz. Você tá perguntando, sabe? Se você já tá gerando tanta resistência de início, é melhor realmente não fazer. Mas tem uma coisa, cara, que eu acho que você já deve ter tratado desse assunto. Mas mesmo assim, você repetiu. Eu acho, a diferença pra mim é que quando eu tinha 14 anos fazendo a primeira vinheta no After Effects 3, eu não estava preocupado em se ia ficar bom. Nossa, isso é um ponto muito chave. Hoje em dia, eu acho que se eu abrir o Cinema 4D para aprender alguma coisa, eu vou estar preocupado se ia ficar bom. Mas você acha que hoje alguém ia conseguir fazer isso? Porque a gente não... Na sua época, nossa, te fudi agora. Porque, sei lá em 98, quando você estava fazendo o After, não tinha nem rede social. Não tinha rede social. Não tinha uma pressão de você tentar mostrar-se alguém para os outros. Sim. Eu acho que assim, hoje é possível fazer isso. Eu não vou falar que não é. É mais difícil. Sim. É mais difícil hoje. Até se você já tem um pouco mais... se você já não tem mais 14 anos, já passou dos 20, seja lá o que for, que existe uma expectativa, assim, tanto interna quanto externa. Porque a pessoa tá falando, com o que ele vai trabalhar? Já tá na época de você estar na faculdade, já tá na época de você já estar bom em alguma coisa. Como assim você não está bom em alguma coisa? Então acho que já existe uma pressãozinha, né? Eu acho que o bom da gente ser um pedaço de mármore não lapidado ainda, com 14 anos, por exemplo, é que a expectativa sobre o que a gente vai fazer ou deixar de fazer é muito baixa. Isso que você disse é muito importante. Aí minha pergunta pra você é uma pergunta retórica, filosófica, será que a gente consegue fazer hoje as coisas sem se preocupar com o resultado de verdade? Deveria, cara. Deveria. Pra mim, eu sei que eu já falei isso 2 vezes hoje, mas pra mim a resposta está no processo. Eu tenho focado no processo. Em algum momento você não focou no processo? Acho que a minha vida inteira eu não foquei no processo. É uma descoberta recente, você acha? Não é uma descoberta, é uma conclusão recente. Porque eu não focava no processo, mas era a parte que mais me dava prazer. Muitas vezes eu olhava pro resultado e falava, nem ficou tão bom. Mas quando eu olhava para trás e lembrava de mim mesmo fazendo as coisas, eu falava, cara, foi legal pra caramba fazer isso. Super divertido. Eu me diverti muito. Uma das contas é isso que fica, né? Eu acabei de fazer um documentário na Amazônia sobre o Festival de Parintins e foi desgastante em diversos aspectos. Questiono o resultado. Acho que a gente teve um resultado muito legal, mas eu questiono se não daria para ser melhor. Sempre, né? Pois sempre vai se questionar. E aí, no fim das contas, cara, eu olho para trás, olhando pro que eu fiz, como eu fiz e o que eu vivi fazendo, e falo, cara, valeu a pena pra caramba ter feito isso. Aprendi muito fazendo isso. No próximo, tenho certeza absoluta que eu vou ser um diretor muito melhor. Por ter feito. Foi necessário, né? Se eu não tivesse feito o meu primeiro documentário, que eu sou muito apegado à pré-produção. Muito apegado a ter na minha cabeça toda a história que eu vou contar e saber exatamente por que eu estou contando cada plano. No documentário isso não existe, cara. Você rodou, né? No documentário você não pode controlar as condições. Isso me gerou uma ansiedade muito grande de colocar o material todo depois na ilha de edição e falar, cara, eu não tenho ideia do que eu estou fazendo, sabe? Que ótimo. E no final das contas eu olhei e falei, cara, foi demais ter feito isso. Aprendi muito, foi uma delícia fazer. Então, olha, o resultado é importante? O que as pessoas vão ver depois na TV vai ser o resultado. Mas pra mim, pra minha jornada, o mais importante não foi o resultado. O mais importante foi o processo. Então eu comecei a olhar para essas coisas. Então o processo de aprender é importante. Mas presta atenção em você fazendo o negócio. Não só, eu aprendi tal coisa. Não. A hora que você sentou lá, a hora que você deu o primeiro comando, o que você sentiu? Entendeu? A hora que quando eu aprendi a programar, todo mundo começa fazendo a calculadora.
A hora que eu digitei o primeiro negócio na calculadora, saiu o resultado, eu falei, uau, que legal, programei essa sensação que é valiosa. Então, no teu processo, enquanto você está fazendo, enquanto você está descobrindo aquele trabalho, ou aquela ferramenta, ou aquela criatividade, ou chegando num conceito, ou até o estudo mesmo. Às vezes estou estudando para fazer uma coisa e leio um pedaço de alguma coisa num livro e falo, cara, que legal ter lido isso, sabe? Vou guardar esse pedacinho de informação pro resto da minha vida, porque já valeu, cara. Isso. Já valeu o livro. Já valeu, entendeu? Então, por isso que eu falo que o processo é mais importante do que o resultado. Só que se você pensar nas outras pessoas, se você pensar no que o que aquele cara tá achando do teu resultado, você vai ficar doido, cara. Porque pessoas vão achar coisas diferentes. Pessoas vão amar, pessoas não vão amar. E até pessoas vão odiar. Só que, cara, tudo bem, você não pode ser definido por causa disso. Então, se você fizer alguma coisa no meio do seu estudo, ou no meio da sua descoberta, e você acha que o resultado não tá bom, você tem duas opções. Não divulgar, ou não se importar com o que as pessoas vão falar. Ótimo. É isso. Tem uma terceira, você pode sofrer também, não, de maneira gratuita. Essa você não pode, porque a gente não vai querer que você passe por isso. Claro, né? Então não pode, você tem essas duas opções. Você pode não divulgar ou pode não se importar com o que as pessoas falam. E é isso. Então, eu acho que concentra no processo, concentra no que fica dentro de você e concentra no que você sentiu enquanto estava fazendo. Se enquanto você estava fazendo, você sentiu ansiedade, vontade de morrer, então talvez não seja a coisa, talvez não seja a coisa certa. Se enquanto você estava fazendo, você se sentiu bem e falou, cara, isso aqui é muito legal, mesmo que você olhe para o resultado depois e fale assim, puta, ficou uma merda. Valeu a pena. Valeu a pena. Tanto porque quando a gente é movido pela curiosidade, a gente entra numa zona de fluxo muito mais rapidamente. Sim. E isso é muito, muito especial. É muito especial. Falando em especial, a gente falou bastante sobre efeitos visuais hoje, né? Desculpa. Não, achei ótimo! Cara, maravilhoso! Você já está convidado para o episódio sobre efeitos visuais. Certo. E aí a gente chama mais gente para ter mais perspectivas, é só sobre efeitos visuais. Profissão é efeito visual, o que você acha? Ótimo. Tô O dentro. que você acha? Tô dentro. Cara, eu adorei gravar isso ao vivo, olhando assim pra você. Faz diferença? Muita diferença. Muita diferença. Tá aí. Ai, que trabalhão que eu vou ter agora pra chamar todo mundo pra gravar. Tudo bem, as pessoas, olha, quem for convidado, venha, é muito legal. Se você não tiver problemas com cachorros que gostam de morder teu pé, acho que... Tem suco de caju. Agora eu vou ter que ter suco de caju toda vez. Obrigado, amigo. Atenção, seus papagaios bandoleiros! Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa. Simbora com os recadinhos na garrafa. Quanta coisa bonita, quantas sugestões boas. Muito obrigado, gente. Se você quiser enviar o seu recadinho na garrafa, aqui embaixo na descrição você vai encontrar o link. A gente fica muito feliz de receber sempre as mensagens de vocês, certo? Hoje eu vou ler duas perguntinhas, uma de Paulo Z. Henrique Lírico, olha que bonito, saudades do Márcio Álvore, eu também. Me diz uma coisa, quais meios você acha eficiente para divulgar uma animação autoral, no sentido de realmente chegar nas pessoas? E ele perguntou se você ia tomar um suco comigo, Beijox, até 2 sucos, meu querido. Olha, sobre a animação autoral, né? Você disse no sentido de realmente chegar às pessoas, né? Todo mundo está tentando realmente chegar às pessoas, eu não acredito que tenha alguém que esteja tentando chegar às pessoas de leve, né? Só tem esse jeito, né? E a verdade é que a gente não pode forçar a goela abaixo nada nos outros, né? As pessoas têm discernimento, têm crivo e elas vão acessar aquilo que interessar a elas. Então, o que cabe a gente é fazer um trabalho interessante, fazer o melhor que a gente pode. O resto a gente não tem controle, honestamente. Você pode investir milhões em propaganda no Facebook, no YouTube, no Instagram, seja lá mais onde, e o seu trabalho não é muito bom. Essa é a verdade. Então, isso seria um problema. Então, do que adianta você investir muito dinheiro em algo que as pessoas não vão querer consumir, né? Agora, vamos falar de maneiras mais práticas. Maneira mais eficiente para divulgar uma animação autoral. Você vai ficar muito decepcionado se eu falar YouTube, Vimeo, porque assim, não existe pegadinha, não existe segredo, sabe? O que existe é qualidade. E as pessoas, elas compartilham coisas que elas se identificam e gostam.
não tem uma rede mágica, nem nada disso, sabe, Paulo? Esse é ótimo, né? Não tem atalho, né? Eu acho que um bom trabalho sempre fala mais alto que outra coisa. Eu acho que ter isso em mente é importante, sabe? Mas, bom, tirando o YouTube, tirando o Vimeo, né? As suas redes, claro, né? Seja seu Instagram, blá blá blá. Seus amigos, comunidades artísticas, pode ser uma boa. Leia as regras da comunidade, às vezes você não pode ficar divulgando seu próprio trabalho. Então, por favor, não faça as coisas de maneira inconsequente. E festivais, não é mesmo? Tem vários festivais de animação que, admito, são para públicos bem seletos, assim, pessoas que vão lá e compram um ticket para assistir animação, mas são pessoas que são realmente interessadas em animação, então pode surgir algo interessante daí, né? Nunca vou esquecer quando eu fui num festival de animação e tava o Media Mid, que é o criador do Cartoon Brew, que é um dos maiores sites de notícias de animação do mundo, né? Então imagina que tenham 10 pessoas assistindo sua animação numa sessão, mas uma dessas 10 pessoas é o Media Mid. Ele vai lá e ele vai comentar sobre a tua animação no blog, se ele achar interessante. Então, esse lance de público também é relativo, né? Mas, meu querido, honestamente, foque em contar a história que você tem que contar. Eu acho que o resto vem junto. Mafê! Perguntou o seguinte: olá, capitão! Sei da importância do estudo dos fundamentos para a melhora do desenho. Porém, existe uma ordem específica para estudo? Por exemplo, perspectiva e depois composição e etc. Beijos no cocoro. Oh, beijo no seu cocoro também, Mafê. Veja bem, o que eu tenho observado, e assim, é minha opinião particular, não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, tá bom? Meus fundamentos não são dos melhores, mas da minha experiência, que eu vejo de outras pessoas estudando, não existe uma ordem correta, não existem regras, ok? O que existe é uma visita e uma revisita, tudo isso, tudo junto misturado, entende? Eu acho que o mais interessante a ser feito é você seguir o teu interesse. O que você está mais interessado em aprender nesse momento? Eu acho que isso é o mais importante, porque você vai ter mais energia para investir naquilo. Se você tiver uma curiosidade genuína de tentar entender mais perspectiva de braço, por exemplo, talvez seja o momento de fazer isso. E ao longo do tempo, quando você vai criando as suas peças, naturalmente, quando a sua percepção artística vai aprimorando, você vai enxergar o que precisa ser melhorado. E até você compartilhando seu trabalho com outros artistas que vão ter uma visão fresca sobre o que você está fazendo, eles vão poder apontar isso, né? Então você pode mostrar isso para fulano, ele falar, poxa, tá muito bacana, talvez eu estudaria um pouco mais de perspectiva para a próxima peça. E esse tipo de coisa, entende? É como muitos artistas falam, né, que principalmente o Marquinhos já falou sobre isso, que a nossa evolução é como se fosse uma espiral, né, uma mola, que a gente vai andando em círculos, só que sempre um pouquinho mais alto. A gente sempre vai revisitando as coisas e elas vão melhorando aos poucos em conjunto. Não é como se você tivesse uma checklist do tipo, preciso aprender braço. E agora eu sei fazer braço em todas as perspectivas, com todas as musculaturas, feminino, masculino, monstro, criatura, e pum, cheque, não preciso nunca mais estudar braço. Não é assim, né? Infelizmente. Você tem que revisitar no futuro. O conhecimento ele é sempre acumulativo e ele se mescla. Às vezes você se prova errada no futuro, você tem uma percepção nova para acessar aquele tipo de coisa. Então é interessante você, no momento, seguir a tua curiosidade. Na minha opinião, acho que é um bom caminho, tá bom? Muito obrigado, meus amores, a todos que estão enviando seus recadinhos. Não deixe de enviar aqui seu recadinho no link aqui embaixo, na descrição. Ficamos muito felizes com suas mensagens, ok? Então é isso, espero que vocês tenham uma boa semana. Fiquem com um recadinho para acalentar vossos corações e até mais. Bom dia, tripulação! Tempestades virão. E quando elas vierem, seu navio pode afundar. E quando você naufragar, eu não quero te ver lamentando por mais do que o necessário. Eu quero te ver pegando a madeira que sobrou e construindo um barco. E se o seu barco afundar, eu quero te ver pegando a madeira que sobrou e construindo uma jangada. E se sua jangada também afundar, eu quero te ver pegando essa madeira que sobrou e construindo uma prancha de surf. O que eu realmente não quero ver é você com um monte de madeira à sua volta achando que não tem mais pra onde ir. Sempre existe um caminho, a gente só não construiu ele ainda. Continue navegando, seja de navio, barco, jangada ou até mesmo prancha de surf.